Olá, tudo bem com você? Estou aqui com um amigo que hoje conseguiu me emocionar logo cedo, né? Geraldo, nome completo é Geraldo Moisés Gasoli Júnior. Ele é do Espírito Santo, é natural de São Gabriel da Palha e tem uma história de vida, de conversão, digamos assim também, de busca pela verdade impressionante. E o que mais impressionou, ele fez tudo isso quando tinha lá seus 10 anos de idade, né? Então, assim, uma criança que quis buscar respostas, pesquisou para encontrar respostas, para fornecer respostas para o seu pai, que passou por uma experiência, ele vai contar daqui a pouquinho, e isso mudou a vida dele, mudou a trajetória aqui do Geraldo, né? Eu vou deixar mais para o final desse vídeo para contar para você algo assim surpreendente, né? Onde ele está hoje, o que ele faz hoje. Mas eu não vou contar agora, porque faz parte da história, né? Eu quero apenas pedir que, para começo de conversa, Geraldo, você conte para os nossos amigos aqui do canal. Já falei da sua origem, né? Do Espírito Santo, mas assim, você depois estudou, fez o seu mestrado, está cursando doutorado. O que você tem feito sem falar da cereja do bolo? Atualmente eu estou fazendo meu doutorado, né? Eu estou fazendo pontes entre ciência e Bíblia. Meu mestrado também foi nessa área, sobre análise do discurso neodarwinista. Sempre foi muito importante para mim toda essa temática, né, que envolve o criacionismo, esse conflito, né, que a gente tem entre a verdade e a mentira. Acho que você já está entendendo por que então dessa conversa aqui, né? O Geraldo, assim como eu, é um apaixonado pelo criacionismo, por essa interface, né, ciência e religião. Ele, inclusive, conseguiu transformar isso em dissertação e, se Deus quiser, em breve também numa tese, né? Ele defendeu a sua dissertação numa universidade que não é adventista e, inicialmente, teve algumas dificuldades ali, mas conseguiu, né, ir bem. Discurso do... Fala um pouquinho, então, sobre a sua dissertação para os nossos amigos, né? Já que estamos falando sobre isso. Sim. Eu tentei, né, na época, apresentar o neodarwinismo como uma narrativa, que é tudo que é, né, que é composta ali de pessoas que defendem como uma narrativa, e na época o meu orientador era até um pastor, não adventista, e na época que ele reuniu comigo, ele falou assim: você tem certeza que é isso que você quer pesquisar? Ele falou: porque eu mesmo não acredito no que você acredita. Eu falei: poxa, mas eu achei que a gente era ainda a mesma fé. E aí ele falou: as pessoas não querem saber o que é a verdade, elas querem saber aquilo que funciona para elas. E aí na hora eu comecei a entender que o meu projeto era mais necessário do que nunca, né? Quando ele trouxe essa frase, eu falei: não, é exatamente isso, porque não é somente aquilo que vai ficar bonito ou vai render aplauso para a academia, aquilo que eu quero investigar, é aquilo que eu estou investindo meu tempo, eu não quero fazer isso. Ele tentou levar para vários temas diferentes, mas aí eu tive que enfrentar basicamente, né, para poder fazer esse tema. Valeu, fiquei com o conceito máximo. Olha só. Ele bolsista na hora, CAPES, exatamente, bolsista da CAPES. Tive ameaça que ia perder a bolsa e tudo, mas fui até o fim. Falei, né, que vou pagar esse preço na academia, que a gente sabe que geralmente, né, os nossos têm um final não tão feliz quando não estão na nossa instituição. Eu decidi pagar o preço e, graças a Deus, só foi por ele mesmo que eu consegui chegar lá. Foi uma guerra, mas valeu a pena. E o doutorado, o que tem sido aí? O doutorado está sendo uma análise sobre o tempo, né? A gente tem, sempre foi um tema que eu gostei muito. Até o Lutz foi alguém que abriu... Nosso grande amigo Eduardo Lutz, né? Astrofísico, né? Exatamente. Eu sempre fui muito fascinado por essa ideia do tempo. A Bíblia é cheia e repleta ali de visões, né? Falando o que é o tempo. E aí eu quero propor um modelo que seja compatível com as nossas crenças sobre a presença de Deus no tempo. E aí a gente está ainda engatinhando, mas absorvendo muita coisa, e tenho certeza que vai ser algo muito importante, né? Com certeza. O conhecimento. Quem sabe, como um aperitivo aí para você, no meu blog criacionismo.com.br tem alguns artigos do Eduardo Lutz. Você pode colocar no buscador ali, Eduardo Lutz, com U tremado, né? Eduardo Lutz. E você encontra alguns artigos, entre esses, alguns que falam da temporalidade ou a temporalidade de Deus, que é um tema fantástico. Geraldo, fica aqui um convite, né, um compromisso de, em algum momento no futuro, a gente ter uma nova conversa, se não aqui pessoalmente, mas quem sabe de outra forma, né, sobre esses temas aí. Vai ser um prazer. Sua dissertação, análise do discurso ali, e depois, quando você tiver defendido já a sua tese doutoral, sobre a questão do tempo e Deus, que é fantástico esse tema, sem dúvida nenhuma, e que bom que você está enveredando por isso aí. Sucesso! Obrigado! Bom, já deu para perceber que o Geraldo é uma pessoa... A tua formação acadêmica? Eu sou formado em teologia,
E eu tenho o mestrado em... A graduação? A graduação é teologia. Teologia mesmo. Fiz na Universidade Adventista da Bolívia. Ah, ok. Tá. Até, inclusive, acho que na época você me enviou uma mensagem, estava lá, né? Isso, exatamente. Contando um pouco dessa história que eu pude hoje conhecer o desdobramento dela. Isso. Que me deixou emocionado e você vai saber por quê. Então, você já percebeu que o Geraldo ele é apaixonado por essas questões aí que ligam teologia à ciência, né? As ciências duras, as ciências humanas, enfim. É um curioso, é um pesquisador e, mais do que isso, é uma pessoa convertida que tem usado esse conhecimento para abençoar vidas. E tudo começa lá com seus 9, 10 anos. 9, 10, exatamente. Conta pra gente. Okay. A primeira pergunta, na verdade, você teve que pesquisar sobre criacionismo e apologética aos 10 anos de idade. Por que essa necessidade? E em que ano isso aconteceu? Realmente a pergunta é certa, né? Necessidade, não foi por curiosidade, foi necessidade. Quando eu tinha 10 para 11, né? Meu pai... Isso vai ser 2002, 2003, 2001, 2002. Meu pai, ele... Não vou dizer do dia para a noite, porque eu era muito criança, né? Mas para criança a sensação é essa, do dia para a noite. Ele se declarou ateu, e aquele ateu social, né, que a gente fala. Deus não existe, se Deus não existe, então não existe a moral. A moral é uma construção, então a família e a responsabilidade que eu tenho para uma família, ela é moral. Se Deus não existe, então não tenho mais responsabilidade nenhuma. E foi um abandono drástico mesmo, que ele fez com a gente, foi, como o pessoal fala na minha terra, para o mundão. E não somente... Só um detalhe, como é fato, ideias têm consequências, né? Muitas consequências. Destruiu a pessoa que tinha me ensinado quem era Cristo. A pessoa que eu via pregar no púlpito, um belo dia fala, tudo isso que eu te ensinei foi mentira. Basicamente foi isso que eu fui confrontado. Quando você é criança, essa é a fase de maior admiração pelo pai. Foi uma pancada para mim mesmo. Eu lembro a dor que eu senti, e ele usando argumentos que uma criança de 10 anos não tem. Não tem. Para refutar, né? Ele não somente saiu, ele falou, eu vou tentar te explicar o porquê eu saí. E isso para mim foi um impacto muito grande. Nesse período, eu morava no interior do Espírito Santo, não tinha acesso à internet, eu não tinha talvez nem acesso a falar com o pastor, né? Com 10 anos você herda a fé dos pais, né? Como a gente fala, é uma herança. Você nasceu então no lar adventista. Eu nasci no lar adventista, terceira geração. Que nessa fase passou por essa tragédia. Exatamente. Então, assim, até os 10 anos, um filho de adventista de berço, ele acredita no que os pais acreditam. O pai é o grande modelo. Exatamente. De liderança espiritual, de Deus mesmo, né? Para criança. Isso. Muito bem. Até quando eu prego, o pessoal fala que eu prego parecido com meu pai naquela época, porque quando você olha, você fala, eu quero ser isso. Nessa época que ele saiu para mim, que tinha essa herança de fé, né? A minha família toda permaneceu firme, mas o pai, né, sempre essa referência. E a saída dele foi doída para mim. E eu comecei a entender que não bastava mais eu acreditar no que estavam me dizendo. Eu precisava defender a minha fé, primeiro para mim, mas também me defender do meu pai. Isso daí foi a grande necessidade que eu tive. Foi literalmente questão de vida ou morte, criacionismo para mim. E naquele período ali dos meus 12, 13, 14, eu tentava... qualquer coisa que tivesse a ver, eu tentava absorver. Como eu morava no interior, não tinha nem acesso a TV Novo Tempo, que nem tinha na época. Eu lia muitos livros de Ellen White, que para uma criança talvez era um pouco complicado a leitura, mas eu forçava naquilo, porque quando eu não tinha resposta, somente a fé que segura. Né? Você tem a fé de um Deus que está ali próximo de você, falando, aguenta, todo do seu lado, vai chegar um momento que as coisas farão sentido. E ali eu lia muito patriarcas e profetas, aquelas figuras, as visões que a gente tinha do dilúvio, do mal que existia também, que é uma excelente resposta, né, para o ateu, que também fazia essas perguntas. Era o que eu tinha, era o que eu usava nesse primeiro momento. Né? Mas de qualquer forma, Deus ele sustentou a tua fé infantil, né? Por meio da leitura da Bíblia, obviamente, e dos livros de Ellen White, né? Exato. Te deram essa plataforma. Eu usava a Bíblia de um lado, o Espírito de Profecia do outro, e ampliava, né? Porque Ellen White ela conseguia ampliar as coisas que eram escritas talvez de uma forma mais curta. E eu gostava muito da forma e da narrativa dela. Hoje, olhando para trás, até a minha forma de escrever é um pouco parecida com a dela. O vocabulário, não tem, quando a gente lê muito de um autor, a gente pega um pouco do vocabulário. Acaba absorvendo o estilo, né? Exatamente. Então quer dizer que esses livros, para uma criança, são muito bons, né? São muito bons. Não... A gente que acha que não, o texto é bem difícil, é só para adulto. Exatamente. Não, eu li Grande Conflito, eu li Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis,
Eu li até um pouquinho de mensagem aos jovens, nem era jovem ainda, mas era que tinha lá em casa. Faltou a orientação da criança. Exatamente, esse aí não tinha. Mas, Geraldo, as questões elas eram mais de cunho assim, relacionadas com o ateísmo, com a descrença, sim, com a crítica da Bíblia, imagino, né? Uhum. E aí você se deparava com que tipo de questionamentos e ainda não tinha respostas para eles. Ou seja, nas conversas com o seu pai ali, com os desafios que ele fazia, quais eram as questões assim mais comumente envolvidas? Meu pai era bem incisivo, ele sempre foi muito bom na oratória e as coisas que ele atacava, né, por assim dizer, realmente machucavam a minha fé. Ele falava sobre a questão do dilúvio, ele falava sobre questões da autenticidade da Bíblia, também era atacado. Ele mencionava questões morais, né? Ele mencionava muito também a evolução humana, a questão, né, dos símios, ele trazia ele isso. Abraçou essa ideia. Abraçou tudo. O único acesso que eu poderia ter alguma coisa era uma biblioteca na cidade e eu não tinha tanto acesso lá. Também que era repleto do material que ia corroborar o que ele falava. Tudo que eu fazia era ouvir, gravar e anotar. Ficavam essas perguntas e talvez, né, seja interessante mencionar, eu tinha vergonha de perguntar isso para qualquer pastor. Talvez alguém passe por isso. Por que eu queria perguntar? Porque poderia parecer que eu estava com falta de fé, mas na verdade eu precisava de ajuda. Só que, né, poxa, se eu perguntar, vocês não vão pensar que eu vou virar meu pai também? E a gente tinha esse medo. Então ele fazia sempre essas perguntas, ele fazia também num formato de comentários para mim, ele me dava aulas sobre aquilo. E eu tentando manter a minha fé, eu só ouvia Deus falando, não é isso, não é isso, não acredite no que ele está dizendo, não confie nisso. E a única coisa mesmo que eu tinha era oração, Bíblia, né, uma leitura edificante que eu sempre buscava fazer para poder aguentar por um tempo. Deus estava preparando algo maior, né, que vinha ali, mas nesse primeiro momento foi aguentar mesmo, não tinha como me defender, era só ouvir, absorver, conversar com Deus, ler a Bíblia e manter a fé. Nesse momento esses eram os principais ataques: dilúvio, questões humanistas, questão dos símios, né, evolução humana, muita evolução ele mencionava comigo. Bom, Geraldo, aí você teve que ir atrás de informações e, como você mesmo disse, né, início dos anos 2000 ali, não havia assim tão disponíveis fontes, né, como o próprio Google, né, acho que estava incipiente ainda, não havia tantos sites e blogs especializados, né, literatura. Então, eu me converti antes de você, né, na verdade eu não nasci na Adventista, minha história é bem conhecida já aqui no canal, me converti com 18 anos, 19, no ensino médio, né, e havia pouquíssima literatura criacionista em língua portuguesa. A gente tinha que se virar, ir atrás de materiais, documentários em inglês e tudo mais, né? Como é que foi a tua busca, a tua pesquisa? Onde você foi encontrar subsídios para enfrentar seu pai, digamos assim? Exatamente. É nesse ponto que eu tenho que segurar aqui o cisco nos olhos. Eu também me emociono quando eu lembro disso, porque a minha memória traz esses momentos que meu pai foi se tornando cada vez mais refinado na argumentação dele. Quer dizer, não só passou a não crer, como buscou também informações na descrença, né? Exatamente. Hoje, olhando para trás, eu sei que ele queria mais era ter argumentos para as coisas erradas que ele estava fazendo, que é a base, exatamente, a base do ateísmo é isso. Eu quero uma desculpa para não acreditar num Deus que está olhando e eu vou ser julgado pelas coisas que eu estou fazendo. E ele amava buscar para poder mostrar. E quando eu fui entrando para a adolescência, ele teve menos pena de mim. Quando era criança, ele ainda tentava me cativar. Agora mais adolescente, ele foi mais incisivo. E aí chegavam momentos que eu falava, eu preciso encontrar alguma coisa. Eu tinha mudado, saí do interior do Espírito Santo, eu fui para a capital, então eu tive um acesso maior à internet nesse período. Estou falando aí em 2004, indo para 2005, mais ali 2005. E aí, eu, como um adolescente com acesso à internet, eu comecei a pesquisar. Eu não encontrava. Eu pesquisava, por exemplo, evolução humana. Se você abrir, colocar evolução humana, você vai achar nada, né, que vai ajudar. E aí eu lembro que eu tentava, uma época de Google, os mais jovens vão entender, que você pesquisou já aparece, mas eu escrevia como falar sobre coisa tal, eu ia escrevendo isso. E aí eu lembro que uma vez, nessas pesquisas, uma coisa tão rara de ser feita hoje, você pesquisa no Google, se não tiver na primeira página, você já não encontra. Eu lembro que eu fui para a página 2, página 3, se eu não me engano, na página 4 eu encontrei um nome que eu nunca tinha ouvido até então, né? Michelson Borges, Blogspot, não era assim na época? Sim, primeiro formato do blog. Exatamente, aqueles
computadores de tubo, com internet de escada. Foi num domingo, com certeza, porque não tinha banda larga, então só podia pesquisar internet no final de semana, né? De escada. Exatamente, da UOL. Aquela página que carregava bem devagar, eu cliquei e estava exatamente a resposta que eu queria lá. Nessa hora, eu falei, tem alguém que tá já com o problema que eu tive. E eu falei, quem é esse daqui? E aí comecei a ir pesquisando, eu escrevia lá macaco, aí já tinha artigo escrito para poder defender. E aquilo para mim preencheu um espaço que tinha na minha mente, uma frustração, uma dor muito grande, que eu tive por anos. E eu olhava e eu falava assim, nossa, que incrível que alguém está escrevendo sobre isso. Na hora que eu vi ainda assim, quando falou lá, tinha um artigo que falava assim, do sábado. Aí eu falei, graças a Deus, ainda é adventista. Eu falei, porque a gente, não, eu senti assim, é irmão, não somente é alguém lá, né, na área acadêmica, tudo, ele é um irmão meu que está me ajudando nesse momento. Foi a partir daí que eu entrar lá no site para mim todo dia, para ver se tinha atualização. Aí eu já falava para o meu pai assim, né, vem agora, vem que a coisa vai ficar boa. Eu lembro que ele começava a falar e falou, peraí, vamos falar, mas tem mais coisa que eu acho que eu queria comentar com você. Eu falava com ele, tem umas coisas aqui que eu achei interessante, ó, e lia 3 vezes o artigo para poder explicar para ele. E aí eu confesso que foi muito bom essa fase. Hoje eu já não sou mais tão combativo, né? Mas quando você é adolescente eu falava assim, ó, acabou, né? Não tem mais o que falar comigo não. Ele desconversava, eles conversavam. Para honra e glória de Deus, Michelson, depois que eu conheci seu site, ele nunca mais ganhou. Nunca mais, eu passei anos sofrendo. E eu não queria para poder ganhar dele, para mostrar que eu era melhor. Eu queria salvar meu pai. Trazer de volta. Trazer de volta. Eu acho que quando a gente, num debate, você pelo menos consegue defender e colocar dúvidas, porque ele me batia e falava, peraí, mas o seu argumento tem esse e esse problema. E eu achava que era só uma questão de sobrevivência naquela época, mas Deus estava também preparando uma paixão que eu não conhecia até então. Aquele site na internet de escada demorado que eu podia só entrar uma vez por semana, eu olhava, eu me preparava. Na época eu fui morar com a minha avó, né? Meu pai abandonou minha mãe para poder aguentar tudo isso e conseguir pagar uma escola boa para a gente. Se mudou para a Inglaterra e fui morar com a minha avó e minha tia. E ali naquele site, no final de semana, numa casa bem humilde, eu olhava, eu me preparava e me ajudou muito a permanecer, a evoluir e principalmente, né, não ter medo de fazer pergunta. Não ter medo de fazer pergunta. Até então eu tentava ouvir e eu tentava não pensar muito naquilo. Dali em diante eu falava, por que isso é assim? Eu tenho certeza que eu vou achar a resposta. Na época era meu Wikipedia, né? O pessoal até brinca com isso, né? Hoje é pura verdade. Eu ia lá, tinha já o tema, é incrível como que naquela época você já tinha um repertório gigantesco de material. Sabe o que é mais engraçado? Alguns amigos, eles vão entender agora o que eu vou falar, né? Eles brincam e chamam de Mishpedia. Mishpedia, exatamente. Sabe, Geraldo, você já me emocionou bastante hoje cedo quando me contou essa história. E agora também isso cala fundo no meu coração, porque inicialmente foi algo experimental, né? Eu lembro que em 2005 havia poucos jornalistas no Brasil que usavam esse recurso do blog, né? Tanto que a plataforma, acho que a única que existia era a Blogspot mesmo. Sim. Depois veio a WordPress e outras vieram aí, né? Mas eu pensei, eu acho que dá para usar isso também de alguma forma assim mais evangelística ou apologética. E aí eu criei um blog, né? michelsonborges.blogspot.com. Exatamente. Acho que ainda tem aí na internet, né? E assim fui postando alguns textos. Eu tinha começado meu mestrado em teologia no NASP, fazia lá um trabalho para alguma matéria, postava ali o texto, e começou a ter procuras. E você, certo, foi uma das primeiras, estava lá, né? Porque tanto é que hoje, se colocar criacionismo lá no Google, ele vai aparecer no ranking, né? Sim. Por muito tempo ele foi o primeiro ranqueado lá no Google. E naquela época não era ainda conhecido, né? Você encontrou porque Deus te encaminhou para lá. E aí começou a gerar tráfego, né? E pessoas foram buscando, e eu depois, no ano seguinte, naquele mesmo ano, eu encontrei livre, disponível, o domínio criacionismo.com.br. Parece que não é por Deus isso. Exato. Corri e registrei. E guardei. Graças a Deus. Não sabia o que ia fazer bem com ele ainda. No ano seguinte, eu resolvi mudar o nome do blog para Criacionismo e vinculei com aquele domínio, que está até hoje, né? Então, assim, foi algo que nasceu
Da mão de Deus. De uma experiência, né? Mas que eu tenho certeza que foi por Deus. E quando eu ouço histórias como a sua, eu tenho mais certeza ainda de que foi algo assim dirigido por Deus. E outra, valeu a pena todo tipo de... Eu tive muita oposição, muita crítica, muitos ataques, né? Naquele tempo a gente tinha, lógico, por e-mail, o meu e-mail ficava disponível. Sim, sim. Quem sabe um dia eu posso contar as histórias de debates e críticas e ameaças, né, e tudo mais. Sempre foi um ministério voluntário, né? Houve algumas incompreensões, mas eu vejo que toda vez que eu desanimava ou eu corria o risco de desanimar por esse ou aquele motivo, é incrível, mas no mesmo dia eu recebi um e-mail, uma mensagem de um jovem, de uma criança, de alguém que dizia mais ou menos assim: olha, a minha fé estava sendo abalada por esse problema, esse argumento, e eu encontrei aqui nesse blog respostas. Então isso para mim era como um abraço de Deus ou como um tapinha de Deus dizendo assim: continua, né? E ano que vem já serão 20 anos desse trabalho, né? Passa muito rápido. Para mim a tua história é uma das grandes confirmações de que esse ministério compensou e mais. Agora acho que cabe aqui também a minha gratidão àqueles que me antecederam e que me abençoaram. Dr. Rui Vieira, saudoso, já falecido Dr. Professor Lando Ritter, Naor Neves de Souza Júnior, doutora Márcia de Paula, lá, ex-professor do NASP, né? Que ajudaram a fundar o NEL, Núcleo de Estudos das Origens. Todo o pessoal que dedicou a vida para trabalhar na Sociedade Criacionista Brasileira, da qual eu sou um dos vice-presidentes, é uma honra para mim isso aí. É aquilo, né? De graça recebeste, de graça dai, né? Então, eu sempre procurei ser uma espécie de, sei lá, relações públicas do criacionismo, de pegar os conteúdos que eram tanto assim inacessíveis e transmitir isso como jornalista, né? De forma acessível. E uma criança de 10 anos, para mim é prova de que valeu muito a pena. E assim, na época eu nem conhecia o termo criacionismo. Eu fui apresentado mesmo através do seu blog, desse ministério incrível. Eu não falo sem medo nenhum. Naquela época, toda criança tem um herói, né? Você era e é ainda, porque era aquela sensação mesmo de ter alguém protegendo. Eu olhava nesse formato que você escrevia como notícia, é uma notícia. Aí eu falava como se fosse um repórter mesmo: ó, tem uma notícia boa aqui para você. Me ajudou muito no ensino médio. Meu professor de biologia atacava bastante e eu não deixava abaixo, por assim falar. Várias vezes ele falava uma coisa e falava: isso não é verdade, não. Isso aí que você falou não é bem assim como você está dizendo, porque às vezes eles se empolgam, né, e tentam ser bem narrativos mesmo, para mostrar a beleza, e a gente colocava ele no lugar. Arrumei algumas encrencas, mas não me entristeço por isso, até porque eu dei testemunho na minha sala na época do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Ali, terceiro ano, eu já era uma bala, né? Não deixava bater qualquer coisa na minha mente, entrar, ficar, não me preocupava. E agradeço muito, né, nesse momento ao blog, aquele trabalhozinho, né, que acho que é o período se não me engano, a internet 1.0, que eles falavam. Você mandava, você não tinha feedback. Talvez tivesse naquela época ali os comentários, eu teria agradecido. Teve esperar quase 20 anos, né, para conseguir ouvir essa história. E assim, você acabou comprando um desafio bíblico que sempre foi o meu também, que é 1 Pedro 3,15, né? Estejam prontos, preparados para dar a razão da esperança ou da fé que vocês têm, mas façam isso com mansidão, né? Eu te entendo, né? Eu também tive minha fase assim, de apologética brava, assim, eu tinha vários correspondentes ateus, arvinistas, e eu gastava tempo com aquilo, debatendo, né? Quase brigando, né? Mas depois a gente começa a entender que sim, você tem que argumentar, você tem que usar da boa apologética, mas fazer sempre com respeito, com consideração. O objetivo não é ganhar um debate, é ganhar uma pessoa para Jesus. Quando você é adolescente, você tem muita energia até desnecessária. Na época, hoje eu já vejo assim, eu estava dando testemunho e eu às vezes queria, faz a pergunta, fala disso que eu já estou aqui para poder falar. É apologética com acolhimento. Exatamente. Tem que ser assim, né? Então, que legal. Você, para mim, 1 Pedro 3,15 sempre foi uma diretriz, né, para a vida, e eu vejo que você abraçou também. Mas agora acho que o que alguns amigos devem estar pensando, porque também é algo que passou pela minha cabeça, né? E o seu pai? Ele voltou, ele repensou aquela postura toda. O que aconteceu com ele? O meu pai, ele, depois, né, que a gente começou a ter esses debates, ele silenciou por um tempo, não ficou feliz quando eu decidi estudar teologia,
Imagino, né? Foi o grande tapa. Ele falou assim, poxa, eu tentei tanto e no final vou acabar tendo alguém ainda dentro da obra, né? Saiu da igreja, né, e tudo, mas no final ele começou a ter bastante orgulho. Eu comecei a dar entrevistas, eu comecei a trabalhar muito na área do criacionismo, que é uma área, assim, incrível, como que a gente vê um jovenzinho que fala assim, eu gosto, como Deus prospera. Vários jovens eu conheço hoje que são palestrantes e também começou através de uma palestra. Tem gerações já, né, do criacionismo. Meu pai, ele... É tão maravilhoso ver essas novas gerações que despontaram. Exatamente. Núcleos da sociedade criacionista por aqui, por ali, né? Várias capitais, isso é maravilhoso. Isso, tá vindo a gente tem uma geração hoje... E uma geração com formação acadêmica boa, né? Exatamente. Isso é muito bom. Meu pai, na época, né, ele ficou um pouco triste com essa situação, decepcionado. Depois ficou muito orgulhoso quando ele começou a perceber que era um ministério grande. Eu falava que era culpa dele. A minha dedicatória do mestrado foi para isso, eu dediquei a ele. Que legal. Eu falei, dedicado ao responsável por isso, né, por caminhos bem diferentes. Exatamente. Mas foi, né? Você foi responsável porque eu me preparei para poder mostrar que você estava errado. Eu tive o privilégio em 2019 de participar com ele de uma Santa Ceia, onde ele chorou bastante. Ele já não era mais ateu. Ainda estava no processo, né? Mas eu perdi meu pai em 2021, mas eu tive o privilégio, que na época não parecia, porque eu vi meu pai morrer. Ele teve um aneurisma. E foi uma noite de muita dor, a gente levou ao médico, não encontrou, eu fiquei com ele nos últimos momentos e eu pude orar com ele. Eu vi meu pai orando na hora que ele estava sozinho. E essa, graças a Deus, é uma esperança muito grande que eu tenho, de talvez nessa reta final aí eu ter percebido que ele conseguiu falar com o pai dele, conseguiu fazer as pazes. Eu ouvi ele pedindo desculpa, eu ouvi ele falando, e uma coisa que talvez há 3 anos atrás seria impossível de eu imaginar. Meu pai era muito orgulhoso. Eu lembro que ele sofreu um acidente e foi salvo de uma forma miraculosa, um acidente de moto, e ele falou que era por causa da boa alimentação dele que ele tinha salvo. Depois ele já começou a atribuir a Deus. A gente sabe que permeia muito na mente de uma pessoa o ateísmo quando ela aceita. Ele conseguiu se livrar, isso eu tenho certeza. Mas para poder desfazer é um processo muito doído. Você tem que fazer mesmo aquilo que Pedro pede, né, para a gente fazer com mansidão, explicar a razão, explicar que a gente conhece pela experiência. Eu falei, não estou contando história de coisas que eu ouvi, estou falando do que Deus fez. Deus me deu várias histórias de eu poder comprovar a presença dele na minha vida, nos caminhos, até momentos difíceis, e ele percebeu isso também através da minha vida. Eu estava passando dificuldade, ele falava, e agora, como é que ele vai escapar dessa? Eu falava, meu pai vai resolver, o pai do céu. E ele via, eu fui testemunhando para ele, principalmente, né? Não adianta começar a ter o conhecimento, testemunhando. Sim, a vida. Né? Exatamente. Carta viva. Eu acho que isso trouxe também ele ali para o final, para mais perto de Deus. Amém. Eu tenho essa fé e eu sinto o Espírito Santo me falando isso também. Que bom, né? Valeu. E o foco era todo esse, né? Mostrar para ele que a gente precisa ir junto para o céu. Né? O foco todo. Às vezes tem gente que quer ir para o combate, mas não entende, né? Que o nosso trabalho é alcançar aquela pessoa. É levar ela, a única coisa que a gente vai levar para o céu são melhores amigos, são pessoas convertidas, e eu acho que o foco total nosso precisa ser esse. Infelizmente, nesse processo a gente acaba, né, indo para o combate algumas vezes, às vezes recebendo coisas que machucam o ministério, mas o objetivo se precisa. Se não for esse fruto, a árvore está estragada, né? O fruto precisa ser conversão. Você deve ter lido aquele livro Deus em Questão, né, do Armand Nicole, e ele mostra ali a história, ele apresenta a história de C.S. Lewis e Freud, 2 ateus famosos, né? Um se converte, o outro, tanto quanto se saiba, nunca. E o autor deixa claro que o ateísmo deles, de Freud e de Lewis, derivou de uma relação ruim com os pais, com o pai, a figura paterna, né? Eu lembro de ter lido um tempo atrás uma entrevista com o famoso Richard Dawkins, né, que foi tão ativo nos anos 2000, né, neo-ateísta, né, escreveu um bocado de coisa, né? E um dia eu li uma entrevista em que ele admitiu que foi alvo, infelizmente, né, sofreu abuso numa escola cristã anglicana, se não me engano, na Inglaterra, né, que ele vem de uma origem anglicana. E aquilo a gente percebe que mexeu com ele, obviamente, era uma criança, né? Você não espera que um líder religioso, um professor, alguém assim, faça mal, né, para uma criança. Isso marcou. Quando eu leio lá o Deus no Delírio, eu vejo ele falando assim, porque Deus é um tirano, Deus é um abusador,
eu vejo ele transferindo para Deus, projetando, a palavra é essa, projetando em Deus a mágoa que ele tinha daquele líder religioso. Analisando um pouco a história do seu pai, você consegue ver alguma coisa nesse sentido? Totalmente, totalmente. Na época eu tinha percebido isso. A morte do meu avô foi a virada de chave para o meu pai. Eu não sei qual era o contexto, eu sei que meu avô era conhecido por ser bem distante mesmo. E olhando a história depois do meu bisavô, meu avô tinha visto umas 2 vezes na vida. Então teve um ciclo, com certeza teve um ciclo. Eu lembro do meu pai desmoronando. Primeiro, talvez porque ele já estava cultivando essas ideias. E para quem não acredita em Deus, realmente a morte é um adeus. Você vai, talvez, não ter oportunidade de reparar feridas. Eu acho que aquilo ficou na cabeça dele. Assim, eu perdi alguém que eu não vou ver mais. Já estava na cabeça e depois de então, meu pai foi para as drogas. Meu pai mexeu com coisa terrível. Na época até a cidade, talvez eles até tiveram interesse de me tirar, porque a fama vai para o filho também, né? Eles quiseram me levar para a capital muito por causa disso. E ele entrou nesse processo. Eu vi o pior que o ateísmo pode fazer no ser humano. Eu vi o pior, o fruto, né, no final, como a gente sabe, né? Eu nunca vi ninguém ler A Origem das Espécies e ter a vida transformada. Não vejo alguém falar assim, hoje eu sou uma pessoa melhor por causa do ateísmo. Não tem. Meu pai é um exemplo de alguém que eu percebi o quão mal que fez e o tanto depois que ele teve que correr atrás para conseguir melhorar como ser humano, se livrar de coisas terríveis através dessa ideologia mesmo que tinha destruído ele. Obviamente que a gente sabe disso, né? Nem todo ateu vai ser uma pessoa que vai se entregar à imoralidade, afundar em drogas e tudo mais, mas quando você relativiza, né, os princípios, os valores morais, se não há um absoluto, né, como já dizia Dostoiévski, né, se Deus não existe, tudo é permitido, né? Realmente é difícil você justificar, né, os padrões de conduta e moral. Agora, claro que a gente também não crê naquele o ser humano bom por natureza, né? A gente percebe na prática, na vida, na nossa vida, né? Vocês conhecem, eu me conheço, a gente sabe que sem Deus o que nós seríamos, né? Então, Deus é o grande operador em nós. A Bíblia diz, né, que Deus opera em nós o querer e realizar segundo a sua vontade, né? O próprio Richard Dawkins, ele mencionou agora recentemente que ele gosta muito da cultura cristã, da tradição cristã, ou seja, usar essa parte para poder mostrar que é uma pessoa boa. É fácil você mostrar que é uma pessoa boa hoje, agora ser a pessoa boa. O Dawkins também é uma história interessante, ele tá com certo receio, né, do avanço do Islã. Exatamente, Europa, por isso que ele agora está um pouquinho mais... Ele sabe que numa cultura cristã, ainda que nominal, ele vai ter liberdade para falar, liberdade para atacar o cristianismo, que é o que eles fazem, né? Agora, se houver uma sobreposição, né, de um Islã mais radical na Europa, a gente vê que está vendo algo assim, acabou a liberdade dele. Exatamente. Né? Então, eu vivi para ver isso, né? Eu também. Eu vivi para concordar. Eu postei essa semana no meu canal aqui. Eu vivi para concordar com o Dawkins em 2 coisas. Ele está preocupado com a cultura woke, que enfraquece, que emascula, vamos usar essa expressão, a Europa, que era para ser cristã forte agora, e receber esses imigrantes e apresentar Jesus para eles. Exatamente. Então ele está preocupado com a cultura woke. É óbvio, como biólogo, ele sabe que homem é homem, mulher é mulher, para começar a conversa, né? E para terminar aqui já também, fechando esse parênteses. Sim. E ele está preocupado com o avanço do Islã. Então, no meu vídeo eu falei justamente isso, né? Quem diria que um dia, eu que escrevi tantas coisas contra as ideias dele, né, ao longo dos anos, hoje eu concordo nesses 2 pontos, né? Não concordo com o cristianismo cultural. É óbvio que eu defendo o cristianismo real, aquele que transforma a vida, aquele que é a resposta para as pessoas, né? Para os anseios humanos e enfim, né? Mas ele está preocupado, a gente percebe isso, né? Mas que bom, Geraldo, que você teve essa oportunidade com o seu pai, né? E por que eu coloquei esse ponto aqui do livro do Armand Nicole? Porque eu também tive uma relação, não foi conturbada, mas um pouco distante com meu pai. E eu entendo, porque o pai dele era mais complicado ainda, né? Meu avô era um homem muito duro, muito distante, assim, não demonstrava carinho, né? Uma família assim, sem muitos afetos, né? E meu pai foi bem melhor que meu avô, com certeza, mas a gente tinha uma relação assim um pouco fria, digamos assim. E eu tive que construir a minha visão de Deus. Graças a Deus, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, e eu encontrei o Deus da Bíblia. Em Jesus de modo muito especial.
Então, por que eu falo isso? Porque pode ser que, de repente, nesse momento esteja aí um amigo que não crê em Deus ou que abandonou a fé por algum motivo, tenta encontrar justificativas racionais, mas se analisar bem do ponto de vista psicológico e emocional, poderá perceber que o seu caso, de repente, é como o do pai dele e o meu mesmo, né? Deus é como o meu pai, ou Deus, qual foi a palavra que você usou? Eu projeto em Deus aquelas carências que eu tive, ou mesmo o próprio caráter do meu pai em Deus. Quero dizer uma coisa para você, bem séria: Deus não é aquele professor que fez mal para você. Deus não é aquele líder espiritual que traiu a sua vocação, que deveria ser de protetor. Deus não é nem o seu pai nos erros que ele cometeu. Deus é Deus. E o Deus verdadeiro a gente encontra na Bíblia, né? Olhe para Jesus, veja como ele lidava com as crianças, com as mulheres, com os marginalizados, com todas as pessoas, com os pecadores. Esse é o Deus dos cristãos. Então eu tive que conhecer, ter uma experiência real. Exatamente, conhecer o Deus Pai verdadeiro. Exato. E construir ou reconstruir na minha mente, no meu coração, essa figura, né? Hoje, obviamente, que eu já perdoei meu pai por coisas que fez ou deixou de fazer. Também tivemos uma experiência pouco antes da morte dele. Ele morreu no tempo da pandemia, né? Foi Covid que causou a morte dele. Nós tivemos o nosso tempo também ali e, graças a Deus, eu também tenho esperança de reencontrá-lo por ocasião da volta de Jesus e da ressurreição, né? Agora, Geraldo, deixa eu aproveitar aqui, você é um estudioso, um apologeta, né? Um jovem defensor da fé cristã. Você enfrentou o ateísmo, assim, bem precocemente, né? Com 10 anos de idade. Hoje, depois de ter passado por essa experiência, de lido muita coisa, estudado, se você encontrasse com um ateu, e deve ter encontrado muitos no seu caminho, né? Que perguntasse assim: Geraldo, então me diga aí, 2 ou 3 coisas, dos principais argumentos, resumidamente. Você tem assim, 5 minutos ali no ponto de olhos para argumentar. Me fala aí, quais são os principais argumentos que te convenceram e que poderiam eventualmente me convencer de que Deus existe? A primeira coisa que eu precisaria fazer com uma pessoa dessa é saber qual é o conceito que ela tem da vida, né? Porque você só vai ser convencido se você mergulhar. Eu acho que o tema é esse. Hoje muitos jovens, eles ouvem 3 podcasts e acham que já sabem tudo que é necessário saber para conhecer sobre Deus e saber se vai aceitar ou rejeitar. Você precisa ter um contato maior. Assim como eu falo com muitos jovens, né? Eu li a Origem das Espécies, eu li a Bíblia. E de que lado que eu estou? Eu pesquisei. Eu li também as espécies, eu li o Manifesto Comunista, e a gente pergunta para esse pessoal aí, eu não sei se eu encontrei já um darwinista que leu a Origem das Espécies. Exato. E quando eu pergunto para alguns marxistas com quem eu me atrevo a conversar um pouco sobre essas questões, você já leu pelo menos o Manifesto? Não estou nem perguntando Capital, Manifesto, muitos não leram. Exato. Então essas obras seminais, basilares, essas pessoas não conhecem. E aí quando a gente fala, olha, para você, você precisa da Bíblia, a pessoa não precisa dela, então você já leu para poder falar, você já teve um contato, ou é uma questão de projeção, ou é uma questão de colocar assim: se meu professor, que é mais inteligente, rejeitou, eu vou rejeitar também. Então, a primeira coisa que eu deveria falar com uma pessoa dessa seria: você talvez não deveria ter tanta certeza inicialmente, porque o ateu tem a certeza, e esse é o problema. Ele é um crente. Ele é um crente. É o crente do não, né? Exatamente. Nessa hora a gente convida as pessoas, como fazia o Chesterton, a ser céticas de verdade. Exato. Está certo mesmo? Veja, pesquise. Hoje em dia a gente tem esse mito, né, da pessoa que vai pesquisar, mas ela já sabe o que ela quer encontrar. Você precisa realmente abrir a sua mente. Perguntas sinceras, né? Perguntas sinceras. Honestas. Exato. Num primeiro momento, se você tiver o coração aberto para poder falar assim: eu preciso confirmar, ok. No segundo momento, e eu tentaria trazer, né, como você falou, tenho 5 minutos com aquela pessoa, eu recomendaria ela a buscar um pouco fora da bolha dela. Hoje em dia a gente vive muito isso, né? Cada um tem a sua bolha. Se na época era muito do criacionismo, hoje até música, a pessoa já decide de que lado que essa música tá, ou então essa pessoa, né? Eu lembro que e é incrível que a gente esteja vivendo isso, né? Eu lembro que até pregadores agora, a pessoa não, esse aqui é do grupo tal, grupo A, grupo B. A gente está cada vez mais se setorizando, isso é um perigo. Tenta sair um pouco da bolha. Eu teve uma época que eu falei: olha, vamos lá, se essa é a verdade, eu preciso saber. Eu vou olhar e falar: com certeza, isso aqui é verdade.
e vamos ver o outro lado. Não é verdade, definitivamente. Você precisa ter o senso crítico. É incrível como que professores que falam que você precisa aprender a criticar a religião, quando você bate de frente com eles não aceitam isso. Posso falar um testemunho rapidinho? Eu fiz 2 semestres de medicina, não terminei, nem sei para que serve paracetamol. Depois eu desisti e fui para o outro lado. Eu tinha um professor de biofísica, e ele era muito ateu. E o pessoal falava, se cair com ele, vai ser uma guerra. E eu caí com ele, sem querer mesmo. Meu professor, na primeira aula, ele fez aquelas coisas de filme mesmo, Deus não está morto. Quem acredita em Deus por esse lado, quem não acredita por esse lado. E o meu professor, ele me perseguiu horripilantemente. Foi uma coisa que eu não imaginava. E aí entra uma coisa interessante. Toda vez que eu sentia vontade de falar alguma coisa, até das mentiras que ele falava na aula de biofísica, que não tinha nada a ver com medicina, mas ele queria humilhar. Eu lembro dos alunos, uma vez ele falou uma mentira horrível, só para ter uma ideia, né? Eu tenho até testemunho desse dia na aula. Ele falou que nós deveríamos seguir os grandes cientistas e o que eles acreditam, e muitos deles não acreditavam em Deus, como Pasteur. Puxa, acabou comigo. Na hora eu quis levantar a mão, mas eu senti o Espírito Santo falando, você não vai levantar, você vai ficar quietinho. Fiquei quietinho. Teve um dia que ele falou, agora vocês vão escrever um trabalho de 8 páginas escrita à mão, sobre no que vocês acreditam. Só de você escrever você ganha um ponto. Na medicina, um ponto vale ouro. E eu escrevi à mão e eu coloquei com pé de página, formatar BNT escrito à mão, porque eu acreditava. Ele me deu 0. Ele me deu 0, mesmo assim. E aí eu falei, rapaz, na hora um amigo meu chegou e falou, Geraldo, por que você não aproveita isso e declara que ele está te fazendo uma perseguição religiosa? Eu falei, opa, aí é a resposta. Na hora que eu ia fazer, Deus falou, você não vai fazer nada, você vai sofrer. E eu engoli aquilo. E toda vez que saía um aluno, tinha alunos da mesma religião que a minha, que saíam e eles falavam assim, isso mexe com a gente. Eu falava, não mexe. Você não está pesquisando o que o outro está dizendo. Você respeita tanto a autoridade acadêmica que você está aceitando. Então essa também é a segunda parte. Não aceite tudo que você está ouvindo. Tem pessoas muito inteligentes que também acreditam que você vai entrar na linha sem criticar essa pessoa. Às vezes você quer que ela esteja certa, você não quer saber a verdade, você quer estar certo. E aí eu lembro que esse professor, na hora que ele me deu 0, e eu ouvi Deus falando, você não vai fazer nada, eu continuei aquele semestre todo lutando ponto por ponto para passar adiante com ele. Um belo dia, esse professor estava tendo um surto em sala de aula, falando que ninguém respeitava ele falou que alguém ia dar aula para ele na outra aula. Aí ele falou, vou escolher alguém aleatoriamente aqui. E eu já vi ele me olhando. Ele falou assim, Geraldo, você vai dar a próxima aula e vamos ver, eu lembro certinho, grau de osmolaridade. E eu falei, vou preparar um sermão para essa aula, já que ele vai me dar aula. Deus falou, você não vai fazer nada, você vai dar a aula dele. Eu falei, mas Senhor, quando que acontece o testemunho? Porque eu só estou obedecendo esse cara. E eu obedeci a Deus. Nessa hora eu preparei grau de osmolaridade, coisa que assim, foi só para aquela aula, tirei já da minha mente também. E eu saí daquela aula e na hora que ele perguntou, né, só formação acadêmica, tentando ser aquele sacado, eu falei, teologia. O cara quase empatou, porque foi depois que eu fui para medicina. Mas eu dei a aula, não falei nada. Terminei aquele semestre, passei de ano. O professor, depois um dia me encontrou numa confraternização e ele falou assim comigo, Geraldo, eu queria conversar com você, talvez você tenha percebido que eu te persegui. Aí eu, não fiz isso de jeito nenhum, professor. Ele falou, Geraldo, eu percebi durante o semestre que eu queria te tirar do sério, mas as melhores notas ficaram com você. Você nunca faltou na aula, você nunca fez bagunça, você nunca colou. Eu sempre tive problema com o cristão por causa do testemunho que ele dava em sala de aula para mim. E ele falou, olhando assim sério para mim, ele falou, essa parte de origem da vida eu vou tirar das minhas aulas a partir de agora, porque eu vi que eu fiz você sofrer, mas você não entrou na pilha junto comigo. Então, estou tirando. E hoje eu agradeço a Deus, porque quando ele falava, você não vai fazer nada, eu estava fazendo, eu estava testemunhando. E hoje outros alunos não estão tendo a dificuldade que eu tive. Eu não tive que discutir com ele, eu não tive que bater boca com ele, eu tive que somente testemunhar. Então, quando eu encontro uma pessoa dessa, talvez que ela falasse assim, vamos almoçar, vamos passar o tempo junto para você entender o que Deus fez na minha vida. Talvez ela vendo que funciona, que é real, o testemunho grita muito mais do que todo o conhecimento, todo o doutorado. Sem dúvida. A vida, ela fala mais alto. Exatamente. Embora também haja momentos de manifestação quando Deus manda. Exato. Eu conto no meu livro História da Vida a experiência que a minha esposa viveu na pedagogia. Ela estudou pedagogia numa faculdade secular. E aí numa aula, que eu creio que era introdução
a educação, alguma coisa assim, o professor começou falando do tempo das cavernas, que ali começa a vida em sociedade, quando as pessoas apenas grunhiam e tal, né? Aí minha esposa escutou tudo aquilo ali e tal, em certo momento ela viu que estava favorável, ela levantou a mão, professor, com todo respeito, né? Essa é uma versão, né? Existe a versão evolucionista da história, mas também existe uma outra versão que ela explicou com todo jeitinho, né? Minha esposa ali falou e tal, ele parou, analisou muito bem. Ela achou que tinha sido só uma manifestação. No ano seguinte, as calouras do curso contaram para minha esposa, que eram amigas, né? Sabe aquele professor? Ele começou a aula, aquela mesma aula que você contou para nós, da seguinte forma: existem duas formas de entender a origem da humanidade, assim e assim. Quer dizer, quando você é dirigido pelo Espírito Santo, exatamente, você vai ter sabe como fazer e como falar. Exato. Né? Mas o importante é que a sua vida corresponda àquilo que você está ensinando e querendo pregar. Né? Então, realmente, uma história muito bonita, né? Um testemunho que certamente marcou a vida desse professor. Nunca mais ele deve ter esquecido disso. Exato, ele falou que anotou em brasa na cabeça dele, né? Porque ele queria ver, vamos ver se esse cara é cristão mesmo, eu vou tentar tirar ele do sério. Aquela brasa que queima o preconceito, exatamente, né? Que queima a intolerância, e que abre os pensamentos. Amam falar, né, sobre vocês são intolerantes, mas eu vi o que era intolerância nessa sala de aula. Deus falou, você vai testemunhar, sua função esse semestre é testemunhar. Os alunos esperavam que, como cristão, eu ia bater de frente com ele. Tudo que eu falei, não, gente, vamos fazer nota, vamos trabalhar, vamos estudar e vencer ele de uma outra forma, né, que ele não esperava. Geraldo, que vontade de ficar conversando aqui, né, por muito tempo, muitas horas. Nós vamos ter mais conversas, com certeza. Vamos marcar mais momentos aí para conversar sobre outros temas, mas a cereja do bolo eu acho que é essa, né? Você começou com 10 anos tendo que ser um apologeta mirim na sua própria casa, né? Tendo que enfrentar, né, no bom sentido, os argumentos do seu pai, mostrar que você, como cristão, tinha as respostas e você, graças a Deus, encontrou. Você depois estudou teologia, cursou um mestrado numa universidade não adventista, hostil à visão criacionista e defendeu a sua dissertação em criacionismo. Está cursando um doutorado, também não é uma instituição adventista, né? E vai nessa linha também, mais assim, teológica apologética, né? Enfim, né? Louvado seja Deus por isso. E o que Deus fez de todo esse caldo, né? Ele te colocou onde, finalmente? Atualmente eu sou diretor da Escola Adventista de Nova Andradina, também entregue pela mão de Deus, onde eu estou conseguindo exercer meu ministério de forma efetiva com jovens que também estavam passando por isso. E a gente foca muito em ajudar eles. Eu nunca imaginaria que Deus estava construindo coisas lá atrás, que aparentemente eram... Te modelando, tá? Exatamente. Hoje eu consigo sentar com o 9º ano e falar assim, pessoal, se a gente trabalha com a verdade, mandem as perguntas, o diretor vai ajudar vocês aqui a responder. Não é só administrativo, mas mexer com essa parte espiritual. Até porque na minha escola a gente só tem o 9º ano, até o 9º ano. Então na despedida eu gosto de sentar com eles e conversar, olha, eu vou preparar vocês para o que vem a seguir. Eu vou preparar vocês para entender tudo aquilo que vai acontecer, muitos chorando porque vão ter contato. A gente tenta levar para outras instituições adventistas, mas assim, alguns é impossível. Então a gente tem que preparar eles, como lá fora. Eu falo, ó, quando vocês tiverem uma dúvida, não tenham medo de perguntar, não tenham medo de vir aqui para perguntar. E eu acho que desenvolvendo esse ministério, na verdade, de jogar limpo, está sendo para mim a realização de um sonho. Essa área acadêmica, nunca imaginaria. Coisas que eram dificuldades para mim, portas que se fechavam, guerras que eu passava internas, mas era Deus falando, eu estou preparando um testemunho para você lá na frente. E hoje para mim tem sido a alegria da minha vida, tá na educação adventista. Ele te deu um rebanho? Ele me deu um rebanho, exatamente. Aí primeiro ele foi me preparar para poder estar com eles hoje, né? E poder passar essa tranquilidade para o aluno, né? Às vezes tanta série, tanto conhecimento que passa errado para os nossos jovens, e você poder sentar e ter a mesma tranquilidade para desconstruir e construir novos pensamentos, está sendo um ministério além do que eu imaginava. Realmente, a educação adventista está me dando uma oportunidade maravilhosa. Amém. Que bênção. Geraldo, agora como um líder da educação adventista, diga aqui para os nossos amigos qual o papel da educação adventista em relação com o criacionismo. É total. No meu mestrado eu cheguei a
a olhar isso, teve um período que, ali, né, no início do século XX, até meados do século XX, que a ciência deturpada tomou tudo de uma vez, e somente a Igreja Adventista se manteve fiel. Como foi isso? Através da educação adventista. A educação adventista ela é aquela que ela consegue te explicar e ela não tem vergonha do que o mundo está fazendo em volta. O senhor também está nessa área acadêmica, e não sei se já foi percebido, mas eu percebi, parece que eles têm um pouco de vergonha da fé que eles têm, então eles absorvem o que está lá fora, traz para cá para parecer ser mais bonitinho para o mundo. A gente não tem medo de apresentar, como Paulo fala, não me envergonho do Evangelho. A educação adventista não tem vergonha do Evangelho. Você vem um pai lá para conversar e eu falo, nós vamos ensinar princípios, esses são os valores que nós vamos ensinar para o seu filho. E os pais adoram isso agora. E teve até esses dias, foi lindo o que aconteceu. A gente tinha uma aluna, ela passou por uma doença, uma complicação, e desde pequena ela ficava lá na escola. E aí quando ela voltou, já reabilitada para a escola, a mãe ofereceu levar ela para outra escola, porque a mãe era professora nessa outra escola particular. E a menina falou assim, mãe, de jeito nenhum, essa outra escola não ora por mim. Essa outra escola não tem capela. Essa outra escola não vai ter momento de oração. Como que você está querendo me tirar da proteção que eu tenho? A educação adventista é isso. Ela é você não somente oferecer a instrução, que é importante, mas você também oferecer a proteção. De falar assim, olha, eu estou te preparando para o mundo, mas para você continuar olhando para o céu e saber quem foi que criou, quem foi que fez. Nossos jovens têm um problema muito sério, que quando eles aprendem que o mundo tem sentido, entra no ensino médio e descobre que não tem. Fui esses dias com uma médica, 5 minutos de conversa, ela abriu o coração lá e ela falou, coloquei a minha filha numa instituição que era mais cara aqui da cidade. Minha filha queria perguntar o significado das coisas e ele só ouvia desde pequenininha. Isso não cai no vestibular, você não precisa saber. Poxa, limitante. E dizia ser confessional, pretendia ser confessional. E diz que essa criança a vida toda aprendeu que ela precisava ser médica. Preciso ser médica. Ela estudou a vida toda. Tudo que ela perguntava, cara, deixa eu lá, então não preciso saber. Entrou no ensino superior, em um mês entrou em depressão e não consegue mais estudar. Por quê? Na hora que ela viu, ela falou assim, é para isso que eu estudei minha vida toda. Foi nisso aqui que eu investi toda a minha vida. Então eu não sou feliz fazendo isso. Não encontro outra coisa hoje. Acho que a educação adventista ela consegue oferecer esse propósito para a pessoa. Até às vezes ela fala, poxa, eu não quero ser médico, eu quero ser coisa X, coisa Y, mas ela encontrar um ministério, ela encontrar um trabalho que dignifica a pessoa. A educação adventista é maravilhosa, na minha visão, né? E pela minha vida também através disso. Amém. Eu me lembro, uns anos atrás, faz tempo já, quando a revista Veja ainda tinha aquela projeção toda, né? Sim. Que ela publicou uma matéria de capa sobre educação e fez uma matéria extensa sobre educação adventista. Foram ali, os repórteres foram até os nossos internatos, tudo, né? Só elogios, assim, só falando coisa boa, mas lá no meio eles colocam algo tipo assim, apesar de tudo isso, eu estou parafraseando, né? Apesar de tudo isso, educação de excelência, também prepara para o vestibular, etc, etc. Apesar de tudo isso, são criacionistas. No ano seguinte explodiu o número de matrículas, porque era o que os pais queriam ouvir. Peraí, educação excelente e ainda assim ensina valores, ensina o criacionismo, é isso que eu quero com o filho. Então, que Deus ajude para que esse diferencial nunca se perca. E nós não nos eximimos de explicar o outro lado. Lógico, eu dei aula de história na educação adventista. Eu fazia assim, no tempo do quadro negro, né, o verde, dividia ao meio e ensinava ali premissas evolucionistas, premissas criacionistas, deixava claro que minha posição era criacionista, porém eu apresentava os dois modelos conceituais. Depois dizia, vocês agora pesem as evidências e escolham. Né? Não é sabolha. Muitas pessoas pensam que a educação adventista é sabolha, que vem alguém para falar alguma coisa ou discordar, a gente não fale disso, não. A gente não tem medo da verdade. A gente não tem medo. A educação adventista ela tem esse sucesso porque a gente segue o parâmetro bíblico. E Ellen White recomenda, né, inclusive, o livro Educação, né, que a verdadeira educação consiste em ensinar a pensar, né, não reproduzir o pensamento alheio. Né? Então, a melhor forma de ensinar a pensar é ensinar o contraditório. Analisar as evidências, seguir as evidências, como dizia, acho que Sócrates, né? Seguir as evidências levem aonde levar. E seguindo as evidências, você e eu chegamos a Deus, chegamos ao criacionismo. Né? Geraldo, de novo, está muito boa a conversa, mas eu preciso fazer uma última pergunta. Na verdade, é um convite, é um pedido, né? Se você
estiver falando nesse momento para um jovem que está abalado na sua fé, quem sabe ele se deparou com um professor ali que é PhD e que colocou uma série de questões que ele nunca ouviu falar, ou uma pessoa que leu alguma coisa por aí e aquilo mexeu com os seus fundamentos, né? Dá um recado para essa pessoa, para essa que está preocupada, abalada, insegura, achando que o cristianismo não tem respostas. O que você diria para alguém assim? Pela minha experiência, eu vou compartilhar com não se contente. Não se contente com a resposta mastigada. Não se contente com esse vídeo. Tem muitas pessoas que vão falar, que vídeo inspirador. E pronto. Mergulha. Aquela velha máxima que a gente usa, né? Um pouco de ciência te afasta de Deus, muita você vai encontrar ele lá de novo. Isso é a pura verdade. Não se contente com pouco, não se contente com a narrativa, não se contente com a frase bonita que o seu professor falou, não se contente com a estrutura que está sendo apresentada, porque isso vai te desanimar na fé. Tem um lado do ateísmo que a gente percebe hoje de jovens que estão indo à nossa igreja, participam da escola sabatina, cantam as nossas músicas, lá fora vivem como se ele não existisse. Ateu funcional, né? Exatamente. Não se contente com isso. Porque isso não traz felicidade. Não traz. Você vive pior ainda, porque você não sabe no que você acredita. Você está com o pé em dois mundos que se contradizem e a sua vida é uma contradição. Exato. Abre sua Bíblia, investiga, pesquisa. Olha, eu falo, né, hoje, se naquela época somente tinha um blog que mostrou tanto para mim e conseguiu, né, através do Espírito Santo, que com certeza me levou a falar, clica mais uma página, pesquisa. Hoje a gente tem muito material. Hoje você não está sozinho. Hoje a sua pergunta possivelmente já está respondida. E se não tiver, a gente também ajuda. Você sempre vai encontrar aí alguém dessa área especializado, que já tem talvez, ou já tenha passado por uma situação que você passou. Só uma dica, lá no meu blog Criacionismo e também no outraleitura.com.br tem um bannerzinho lateral, livros que toda universidade deveria ler, ou livros que todo estudante deveria ler antes de ir para a universidade. Então ali tem uma lista de livros com um breve comentário, né? A CPB hoje tem uma seção no site ali que é Ciência e Religião. Você tem vários livros, né? Tem muito material bom da Sociedade Criacionista, scb.org.br, artigos, livros, publicações. Não vá para a universidade despreparado, né? Se você quer encarar um campus secular, um campus universitário, ótimo, isso é muito bom, mas vá preparado. Ou vá conhecendo as fontes. Quando você se deparar com alguma questão, com algum argumento que saiu meio atravessado, não deixou você em dúvidas, você sabe que tem fonte para buscar a resposta. Então, se quiser encarar esse desafio, mas vá prevenido, vá preparado, né? Eu fui para a Federal de Santa Catarina, cursei jornalismo lá e vi muitos colegas, assim, católicos, protestantes, evangélicos, naufragando na fé durante o curso. E nem era um curso de geologia, de filosofia, né? De biologia, geologia, física, jornalismo. Mas as ideologias ali, né, no mundo acadêmico da Federal, começaram a contaminá-los de tal forma que eles acabaram abandonando a fé. Eu não passei por esse processo, quer dizer, passei pelo processo de ser bombardeado, de tudo mais, mas não fui abalado por quê? Porque eu estava afiado nas questões envolvendo criacionismo, evolucionismo, apologética, fé, descrença. Por quê? Porque eu era recém-convertido e tinha lido tudo isso nos 3 anos anteriores ali durante o ensino médio. Então, se eu passei por essa experiência, né, você pode passar também. Agora, o Geraldo está enfrentando o mundo acadêmico, continua, né, como doutorando e está surfando, né? Exato. Por quê? Porque está sendo todo dia na aula, dá a sensação assim, hoje eu posso ter uma oportunidade de ter um novo testemunho. Eu vou com alegria. O difícil é bom quando você está preparado. Sim. Você gosta, você sabe assim, eu tenho a oportunidade de ser luz naquela escuridão. Então, realmente não tenha medo. Investigue, pesquise, mergulha, aprenda a se preparar. Se na nossa época já era tão difícil, hoje, até no mestrado, eu fiquei assustado com isso, porque eu nunca imaginei. A maior das conspirações não se compara com o ambiente acadêmico. Vai ter coisa que você fala, é impossível que alguém esteja falando isso. A gente convive com isso. Se você não estiver preparado, vai fazer mal para a sua fé. A verdade é essa. Você precisa ter um contato com Deus, obviamente, manter a sua comunhão, mas se você não está se preparando, se você não está investigando, hoje
tem livros, a CPB falou, oferece blogs, e possivelmente a sua pergunta já foi respondida em algum artigo do Michelson. Eu sei como é que é isso. O blog está lá, viu? Firme e forte, 20 anos depois, ano que vem vamos celebrar aí os 20 anos do blog. Eu tenho você pode usar o buscador lá, né? Pesquisa por palavra-chave, por frase, você vai encontrar muita coisa. Eu mesmo não consigo lembrar de tudo que está lá. Às vezes você se pesquisa para poder... eu brinco que é a minha segunda memória. Peraí, eu já publiquei sobre isso, deixa eu ver, vou lá e acho. Então, tá ali, tá à disposição, é gratuito, né? Use como, quem sabe, um pontapé para você aprofundar pesquisas com base naqueles assuntos. Então, continue a partir de onde outros já caminharam, né? Já abriram uma picada aqui, então você vai continuar abrindo uma estrada, uma rodovia, e quantas pessoas poderão ser abençoadas pelo seu esforço, né? Como agora muitos estão sendo abençoados pelo esforço e a história do Geraldo. O antídoto da ignorância é a investigação. E toda vez que eu vou palestrar sobre criacionismo, que eu sou convidado, recentemente eu estive na escola da Asa Sul, e eu olhando para aquilo tudo, eu falei, será que aquele menino de 10 anos, se ele soubesse, né, que ele é convidado para palestrar, eu fico maravilhado com que Deus caminhou para uma coisa que eu queria, e Ele estava me preparando. Ele falou, filho, aguenta, você talvez está passando por uma dificuldade no ambiente acadêmico, ora para Deus e fala assim, Senhor, transforma isso tudo numa bênção. Ele é criativo, ele consegue transformar isso num testemunho. Todo testemunho ele passa por um momento difícil. Para ser testemunho você tem que passar por uma dificuldade. Você tem que decidir se isso vai ser a história da sua perda da fé, ou se você vai transformar isso em um testemunho que vai alcançar outras pessoas. Na época eu não imaginava que seria um testemunho, eu nunca imaginaria que eu estaria aqui também. Mas hoje eu só agradeço a Deus, e eu não faria nada diferente, eu passaria por nada diferente, porque hoje eu sou quem eu sou por causa da mão de Deus que me guiou durante todo esse momento. E é o maior testemunho que eu posso dizer hoje, né? Aonde eu estou e o que Ele fez pela minha vida. E muito obrigado mais uma vez por partilhar comigo essa história. Eu que agradeço. Por me dar esse momento de presente, né? Para mim foi um abraço de Deus, né? E, Geraldo, você é palestrante, né? Se alguém quiser fazer contato com você, quais são as suas redes sociais? Te convidar para uma palestra, pode ser? Pode, claro. Fala pra gente. Você pode me achar no Instagram, Geraldo Moisés, com Y, tá? Geraldo Moisés, você já vai achar que tem muitos Geraldo Moisés por aí. Moisés. Mas o meu e-mail também é geraldomoisés com y, @hotmail.com, que eu sou das antigas, né? Hotmail, tá? Já é o pessoal mais antigo aí. Mas aí você pode ter contato, vai ser um prazer, né? A gente tem na agenda, o diretor é corrido, mas a gente sempre, né? Acho que essa é a maior beleza da galera do criacionismo. Sempre que tem uma agenda, a gente está lá para poder falar. Sempre. É um grupo de apaixonados mesmo nessa área. Você pode dar entrevistas também, né? Claro, o pessoal tem rádio aí, ó, web rádio, enfim, né? Aproveitem, né? Não é só conteúdo, é uma história. Exato. E as pessoas que têm história para contar, elas são ouvidas, né? Pode até discordar, mas você vai respeitar, né? E o Geraldo tem uma história dessa de respeito. Geraldo, muito obrigado. Eu que agradeço. Deus continue te abençoando muito, te usando poderosamente. Amém. E sendo essa luz na sua faculdade, no doutorado, na sua escola, enfim, por onde você passar, que você espalhe essa luz de Deus e esse incentivo, né, para que as pessoas pesquisem para buscar a verdade. Amém.